pergunta é: por que o número de conversões tem diminuído nas igrejas atualmente? Por que o número de conversões tem diminuído nas igrejas atualmente? Eu queria, antes de tudo, ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Atos capítulo de número 3, versículo de número 19. Se você tem uma Bíblia por perto, abra e leia sua Bíblia comigo. Atos capítulo 3, versículo 19. Que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Você sabe que o livro de Atos é um livro onde a igreja primitiva, onde os apóstolos, junto com aqueles que estavam se convertendo ao Evangelho, às boas novas da salvação, a igreja estava num período crescente. Havia um aumento na qualidade e na quantidade de cristãos. E a condição para isso era a conversão. Conversão é algo que perpassa toda a Bíblia. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento fala a respeito de conversão. E hoje em dia, por incrível que pareça, a conversão tem sido pouco pregada, pouco anunciada. Não tem sido mais o tema central nos púlpitos. Os pregadores não falam mais de conversão. Sinceramente, eu não sei porquê, né? Aqueles que estudam o avanço da igreja ao longo da história, aqueles que são atentos a esse período que nós estamos vivendo, período que é chamado de pós-modernidade ou de modernidade tardia, eles se perguntam por que não tem havido tantas conversões como em tempos passados. Você reparou isso? Nós tivemos um fenômeno há pouco tempo que foi a pandemia, que assolou o mundo todo. E com esse fenômeno, o interessante é que muitas pessoas deixaram de ir às igrejas e as igrejas mudaram a estratégia, passaram a fazer transmissões ao vivo dos seus cultos. E à medida que as pessoas iam vendo esses cultos online, cultos transmitidos, muitas pessoas pararam de ir para a igreja. Pararam, não foram mais à igreja, porque se sentiam no conforto dos seus lares, não precisavam mais ir até a igreja. Isso suscitou, né, uma questão também digna de avaliação. E agora que a pandemia cessou, não estamos mais vivendo um período de pandemia, né? Até o momento não se falou mais nada da volta da pandemia, mas essas pessoas que em algum momento estavam indo às igrejas pararam de ir, não são mais frequentadoras dos cultos. E isso tem incomodado, de certa maneira, aqueles que estão um pouco mais atentos, que já perceberam que os cultos estão mais vazios. Muitas pessoas não têm frequentado as igrejas, né? Não têm congregado mais, não fazem mais parte do rol de membros, por assim dizer, e se afastaram. Eu lembro que antes da pandemia havia um estudo concentrado a respeito dos desigrejados. E esse estudo fazia com que as pessoas analisassem os fenômenos. O que está acontecendo? Por que as pessoas não vão mais às igrejas? Por que não participam mais? Houve a pandemia e essas pessoas não voltaram. E agora a gente tem a responsabilidade de pregar o Evangelho e convidar essas pessoas que eram membros, pessoas que se consideravam cristãs, não participam mais dos cultos. É algo que nos preocupa. Porque a fé cristã precisa ser vivida em comunhão. A fé cristã precisa ser vivida na presença do outro. A fé cristã precisa ser vivida assim. Essa ideia de individualidade, de solitude, não cabe muito bem à fé cristã. A fé cristã é vivida em comunidade, em conjunto. Precisamos estar lado a lado, precisamos estar juntos, nos abraçando, no sentido de estarmos unidos. A igreja foi pensada para se viver em conjunto. A gente vive numa sociedade marcadamente individualista e muitos querem sim viver uma fé individualista, querem viver para si mesmo, né? Querem viver por si e para si mesmo. Então, de acordo com o Evangelho, de acordo com o que nós aprendemos na palavra como um todo, é impossível se viver assim.
Nós somos vistos como comunidade, como um grupo, visto dentro do coletivo. Então, você apenas expressar a sua fé de modo individual é algo que destoa um pouco do que a palavra de Deus nos ensina. Olhando para a igreja hoje, a impressão que temos é que o número de conversões tem diminuído, e tem mesmo. E tem mesmo. Tempos atrás, a gente pegou aí a era dos evangelistas, né, dos grandes evangelistas, Billy Graham e muitos outros, em que se pregava em estádios de futebol, em teatro, se pregava em praça pública. Era o chamado evangelismo de massa, onde um pregador, um evangelista, anunciava o evangelho para milhões e milhões de pessoas, para várias e várias pessoas. E após esses momentos evangelísticos, se fazia o apelo. E quando se fazia o apelo, muitas pessoas levantavam as mãos, vinham até o encontro do evangelista, oravam por essas pessoas, e essas pessoas se convertiam. E havia sempre uma recomendação para essas pessoas procurarem uma igreja evangélica mais próxima de suas casas. Procurarem uma igreja evangélica mais próxima das suas casas. Isso acontecia com frequência. Com o tempo, esse evangelismo de massa diminuiu um pouco. Nós temos aí o advento da internet, o crescimento das redes sociais, que é possível você falar para milhares, milhões de pessoas, sem a necessidade de você lotar um teatro, um estádio. Aliás, com as redes sociais você pode falar para um número enorme de pessoas, enorme de pessoas. Se um estádio aí tem capacidade para 100 mil pessoas, vamos falar aí um estádio com capacidade de 100 mil pessoas, agora não é mais necessário, você com redes sociais você pode falar para milhões. Isso aí, esse vídeo, por exemplo, pode atingir milhões e milhões de pessoas em muitos e muitos lugares ao redor do mundo. Então não é necessário mais você fazer esse tipo de evangelismo de massa. A estratégia mudou, mas a mensagem é a mesma. A mensagem de salvação é a mesma. E até que alguém diga assim, olha, a estratégia mudou, realmente, nós evoluímos, a tecnologia avançou, nós estamos vivendo um outro período, um outro momento, mas a mensagem de salvação, a mensagem que impacta, a mensagem que cura, salva e liberta é a mesma. E precisa ser pregada. As redes sociais podem sim nos ajudar quanto a isso. A gente pregar o evangelho usando as redes sociais para atingir um número maior de pessoas. Mas uma coisa a gente tem que considerar. Realmente as conversões diminuíram. Até as igrejas locais, que também faziam ao seu modo o evangelismo de massa, né? Igrejas locais que usavam as praças, que iam nas ruas, mudaram um pouco também a estratégia, estão um pouco mais fechadas em si, o que tem cooperado, de certa maneira, para a diminuição das conversões, né? Antigamente se pregava, o pastor pregava, e ao pregar fazia-se o apelo, as pessoas iam lá à frente, às vezes acompanhado de música, né? A música tem um papel incrível nisso tudo. A música é usada no culto, a música é usada sim como louvor a Deus, como conexão entre o homem e Deus, uma expressão da alma para conectar o homem a Deus. A música tem um papel importantíssimo no culto, na liturgia do culto, né? Por isso que há os louvores em que são apresentados ali os sentimentos, as vivências, as experiências espirituais. A gente também tem uma mudança um pouco também nos louvores. Os louvores hoje são muito mais antropocêntricos, falam muito mais da perspectiva do homem. Virou um culto à imagem, ao homem, né? Às necessidades humanas. Há muito eu, nos hinos, nos louvores, que é ruim. Os louvores antigamente traziam assim uma ideia de falar de Deus, de bendizer o nome de Deus, de adorar o nome de Deus. Mas também aí já é uma outra perspectiva que a gente tem que analisar em um outro momento. Nesse momento a gente está falando de conversão. Por que ela tem diminuído? Por que não se prega mais a respeito disso? Não se explica o que é conversão. O que é conversão? O que vem a ser se converter a Jesus? O que é isso?
O Novo Testamento tem uma mensagem muito clara sobre isso. A conversão é metanoia, né? de mudança de mente. Mudança de mente. Entendendo que mente e coração são coisas ali quase que sinônimas na Bíblia. Então a conversão é isso, é você mudar por completo. Há uma transformação nesse fluxo e refluxo da graça de Deus. É algo que acontece dentro e que transparece, que vai para fora. Ela não se restringe apenas à subjetividade. Tem gente que diz assim, não, aqui dentro do meu coração eu tenho Jesus. Aqui dentro do meu coração... Não, ela acontece lá dentro realmente. Ela é iniciada lá dentro realmente. Mas ela transparece. Ela é posta para fora. As pessoas notam, percebem. É um tipo de luz que não se tem como esconder, porque a luz é o próprio Deus. É a transformação de Deus, é a luz de Deus dissipando todas as trevas que há dentro de nós. Ela irrompe dentro e transparece fora. Isso é notável, as pessoas percebem. O jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de agir muda e muda por completo. A pessoa não é mais aquela criatura de outrora. Ela agora é uma pessoa feita filho de Deus. Aí muitos podem dizer, mas eu ainda peco mesmo depois de convertido. Sim, a gente sabe. Porque é uma luta interior. A gente não é mais vencido pela nossa natureza pecaminosa. E a Bíblia discorre sobre isso com muita naturalidade. É algo comum em toda a Bíblia. Algo comum, essa transformação que a ciência está caminhando à margem, né? À margem, para tentar entender o que acontece com um sujeito que era completamente louco, completamente ensandecido, e de repente se torna uma pessoa completamente diferente no mesmo corpo. Mesmo corpo. Só muda, porque é uma mudança interior, na mente profunda, que nenhuma ciência tem a capacidade de explicar. Ninguém tem a capacidade de explicar essa transformação causada pelo Espírito Santo de Deus e que está ao alcance de todo mundo. Você pode, nesse momento, orar a Deus e dizer assim, olha, eu quero, Senhor, essa transformação na minha vida. Porque as pessoas, quase sempre, elas querem transformação das situações. Elas estão passando por um momento difícil na vida, seja por uma debilidade de saúde, seja por causa de uma crise financeira, desemprego, problemas vários. Aí elas oram a Deus para mudar as circunstâncias, para mudar o que está fora. E esquecem de orar a Deus para que tudo que venha acontecer, que a mudança, que a transformação, aconteça dentro. Porque nossas orações são assim, Senhor, muda essa situação, mude o cenário, mude a história. Mas a gente esquece de pedir a Deus para mudar o nosso interior, a nossa vida. Senhor, muda meu coração, muda minha alma. Eu não quero ser mais esse homem desobediente, não quero mais viver em pecado. Eu não quero mais viver longe da sua graça, do seu amor. Eu quero experimentar coisas novas na minha vida. Há milhares de testemunhos de conversão maravilhosos, de pessoas até que tinham tudo, eram riquíssimas, mas que sentiam um vazio interior muito grande. E que procurou ajuda em tudo quanto é lugar e não achou ajuda em nenhum lugar. E veio achar ajuda em Deus. Veio achar ajuda em Jesus. Pessoas que dizem assim, olha, eu orei a Deus e Deus falou ao meu coração, eu não sei explicar, mas aconteceu algo diferente. E acontece. E acontece. Até nos dias de hoje acontece. É muito fácil, muito fácil orar para que Deus modifique circunstâncias e situações. É muito fácil. Agora, é bom mesmo quando a gente ora a Deus para mudar a nossa própria vida, a nossa essência. A gente fica muito apegado a algumas coisas. Se apega à própria natureza. Porque eu sou assim, eu nasci assim, eu aprendi assim.
Meu pai era assim, minha mãe era assim. Não tem como eu mudar. As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Deus sabe que eu nasci assim. Deus sabe, mas Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. E essa mudança de vida implica em muitas e muitas coisas. Implica em você abrir mão de muitas e muitas coisas. É por isso que as pessoas não querem. Muitas pessoas não querem, porque elas estão apegadas, já se acomodaram àquilo e, de certa maneira, até gostam da vida que vivem. Se acostumam com a vida que vivem. Sei lá, vários e vários anos vivendo assim, eu vou querer mudar para quê? E essa mudança só é operada via conversão, via presença de Deus na nossa vida. Só assim que ela acontece. Você pode frequentar terapeutas, né? Fazer terapia, você pode aí adquirir, até se começar a seguir uma religião, né? Eu tenho minha religião A, B, C, D. Você pode fazer o que você quiser. Vou dizer uma coisa para você, isso não vai mudar nada. Agora, quando você tem um encontro com Jesus, de fato, acontece sim essa conversão genuína, autêntica, e que faz com que a gente compreenda de fato o que a Bíblia diz a respeito de conversão. Sempre o caminho para a conversão é um caminho que é vivido, né, palmilhado, né, tendo como primeiro passo o arrependimento. O arrependimento. Você lembra aqui o versículo que eu li? Eu li Atos capítulo 3, versículo 19. Dizendo assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Isso é conversão. O arrependimento é o primeiro passo. Você se arrepende. Você põe a mão na sua consciência. Você faz uma leitura correta da sua própria vida. Você diz assim: Senhor, eu realmente estava trilhando um caminho errado. Estava vivendo afastado do Senhor. Essa vida que eu estou vivendo não é a vida que eu deveria viver. Não é a vida que o Senhor quer para mim. Não é não. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo melhor para mim. Minha história precisa, Senhor, ser mudada, modificada pelo Senhor, pela mão do Senhor. E olha que Deus modifica e Deus muda mesmo a nossa vida. Agora, o arrependimento se dá dessa maneira, a abertura do coração. É a abertura do coração. Reconhecer de fato quem nós somos. Reconhecer os nossos pecados, que são muitos. E pedir a Deus que nos perdoe os nossos pecados. Hoje, o homem moderno, ele não se acha pecador, né? Ele não se vê como uma pessoa pecadora, uma pessoa necessitada da graça e da mão de Deus, da providência de Deus. Ele se acha muito bom, muito forte, muito capaz. E a palavra de Deus é muito clara: nós somos pecadores, sim. Somos necessitados dessa graça do Senhor, de dizer: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. Talvez esse tipo de mensagem, pelo período que nós estamos vivendo, seja uma mensagem não muito marqueteira, né? Não é uma mensagem que venda uma imagem boa. É uma mensagem que é completamente contrária à teologia do coach, por exemplo, que é uma teologia antropocêntrica, que ressalta as qualidades do homem, que coloca o homem numa posição super elevada, superestimada. Você falar hoje: olha, você precisa de Jesus, você precisa se arrepender, você precisa abrir seu coração, você precisa pedir perdão a Deus por seus pecados, você precisa se voltar para Deus, se humilhar na presença de Deus e se deixar encher pelo Espírito Santo de Deus. É uma mensagem que não vende. Mais um dos motivos para a gente entender
essa diminuição no número de conversões. Porque se a pessoa está com o coração cheio de orgulho, se ela acha que é muito boa, que está acima do bem e do mal, que o mundo é que lhe deve alguma coisa, ela precisa ser desculpada pelo mundo e pelas pessoas, ela nunca vai ter a humildade de se voltar para Deus e se converter a Deus. Nunca, 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 nunca. Porque ela se basta, ela é autossuficiente. Ela não precisa de ninguém. Tudo que ela conseguiu pelo esforço das próprias mãos. Ela não precisa de ninguém, não precisa de nada. Ela não precisa nem de Deus. Não é o caminho a ser feito pela conversão. Pessoas que se convertem de verdade, elas dizem assim, olha, eu não era nada. E eu fui alcançado pela graça de Deus. Fui alcançado pelas mãos de Deus. Deus me colocou ali nas conchas de suas mãos e me restaurou, e me deu vida, e introjetou em mim o Espírito Santo, e hoje eu sou uma nova criatura. Assim que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo. Essa mudança de mente que implica diretamente na mudança de atitude. É por isso que algumas pessoas estranham, você está diferente hoje. Você xingava bastante, você maldizia, você fazia fofoca. Você era uma pessoa que os pensamentos eram pensamentos pecaminosos, libidinosos, maldosos. Você era uma pessoa que se comportava dessa e essa maneira, previsível. A gente sabia que o que era relacionado ao mal você faria. Hoje não, você é uma pessoa diferente. A gente sente uma paz em você. Você mudou, o semblante está mais aberto. É possível ver a alegria manifestada na sua vida. Tudo isso mudou, isso tem um motivo. É o simples fato de você ter tido um encontro com Jesus. Nessa manhã eu quero propor você a ter um encontro com Jesus. Nessa manhã eu quero que você entenda de fato o que é a conversão. Não entender apenas teoricamente. Né? Você poderia me dar várias definições aí, usar versículos bíblicos, para você entender e experimentar isso na sua vida. Há um número muito grande de cristãos nominais. Pessoas que se autodeclaram cristãs. Eu sou cristão, eu sou cristã. Eu frequento uma igreja, eu dou dízimo, eu tenho ali um lugar para estar, uma igreja, há uma localização geográfica. É possível me encontrar a igreja tal, tal, tal. Existem essas coisas, tá? Mas dentro, no coração, se sentir filho de Deus, se sentir habitado pelo Espírito Santo, poucas pessoas têm desfrutado disso. Pouquíssimas pessoas têm desfrutado disso. Pouquíssimas. Tem gente que de fato receberam essa presença do Senhor, são felizes, estão dentro das igrejas, congregando, produzindo frutos, sendo cheias do Espírito Santo, com alegria, com amor, com fé. Isso é possível. Isso é possível. Agora, quando se fala a respeito de conversão, uma pergunta tem que ser levantada. O que as igrejas hoje têm ensinado sobre conversão? O que as igrejas hoje têm ensinado sobre conversão? Se é que estão ensinando alguma coisa. Estão se falando sobre conversão? Vamos lá, quantas mensagens nesse ano? A gente está no mês de maio. Quantas mensagens nesse ano? 5 meses aí que começou o ano. Você ouviu sobre conversão? Quantas? E não é apenas aquelas mensagens pregadas domingo à noite. Quantas mensagens? Tem gente que vai dizer assim, olha, eu não ouvi nenhuma mensagem sobre conversão. Tem gente que vai dizer, olha, eu tenho 10, 20, 30 anos de crente, eu não sei nem o que é conversão, eu não sei definir conversão, e eu tenho até dúvida se eu sou convertido de fato. Isso pode ser uma realidade, uma triste realidade na vida de muitas igrejas, de muitas comunidades. E é a denúncia, né, de como andam os ministérios hoje em dia. Se fala de muita coisa, meus irmãos. Se prega sobre muitas coisas, mas não se prega sobre conversão.
O que as igrejas têm ensinado? Tem sido ali a pauta dos ensinos? Como se prega sobre doutrina, se fala sobre doutrina da conversão, desse encontro com Jesus, desse impacto que é ser enchido pela presença de Jesus? Como eu falei, há, sei lá, 20 não, vou botar 30 anos atrás, era um tema recorrente. Vários livros eram escritos, artigos, havia pregações sobre isso, se falava mais de conversão. Hoje se fala muito pouco. E às vezes as pessoas querem entender por que tem diminuído o número de conversões. Lembrando que conversão não é adesão. Né? Não é adesão. Eu com frequência falo sobre evangelismo, sobre evangelização. Com frequência. E eu tenho uma preocupação muito grande de a gente parar no ponto em que a pessoa diz assim, tudo bem, eu vou fazer uma visita à sua igreja. Aí a pessoa visita, depois da visita vira frequentador, vai ali algumas vezes, depois começa a frequentar mais vezes, e pelo fato de estar indo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ela está ali. Está ali, né? Ela, inclusive, assumiu o compromisso de estar ali todos os domingos. Não, gostei da música, gostei do ambiente, gostei das pessoas, gostei do pastor, gostei da pregação, que é um lugar muito bom, vou ficar aqui. Aí o tempo vai passando. Aí a gente já condiciona a chamar de irmão, irmão fulano, irmã fulana. E na nossa cabeça aquela pessoa já é uma crente em Jesus. Essa pessoa já se converteu. Só que não. A conversão não é isso, não é apenas você ir à igreja, não é você dar o dízimo, não é você ter um cargo na igreja, não é você ser um pastor, você ser um diácono. A conversão é algo muito mais profundo, muito mais sério. E é possível a gente perceber quando há uma conversão de fato. É possível, isso é possível. Por que é possível? Porque o fruto, ou os frutos, são gerados e automaticamente são vistos. A gente percebe. A gente fica numa assim, olha, não pode julgar, não pode falar, não se pode julgar temerariamente, não se pode julgar conforme Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, que as pessoas se detêm apenas no versículo 1, que diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. Mas lê o 2, lê o 3 e vai lendo. Para você entender que tipo de julgamento Jesus está falando. Está falando daquele julgamento hipócrita, malicioso, maligno, aquele julgamento que eu estou ali com uma trave dentro do meu olho, mas estou preocupado com o meu irmão que está com um cisco no olho. Aquele julgamento não algo perceptível, eu não me vejo, eu não me enxergo, mas me acho no direito de julgar o outro. Sou muito pior do que ele, mas eu estou achando no direito de julgar o outro. Aliás, o que ele faz me incomoda, porque eu faço também. Esse é o julgamento que, segundo a Bíblia, é um julgamento repreensível, condenável. Agora, o julgamento no sentido de discernir, de dirimir questões, de avaliar, olha, isso é certo, isso é errado, esse julgamento não é proibido. Jesus mesmo diz para não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então é possível fazer um julgamento positivo. A palavra julgamento ganhou conotações negativas. A gente pensa, atrela julgamento à condenação, mas nem todo julgamento gera condenação. Tem julgamento que gera absolvição, é a visão positiva do julgamento. Então a gente se limita, não vou julgar. Não, a gente julga. E é possível ver realmente uma pessoa convertida, muda, porque ela não tem como disfarçar, ninguém consegue manter uma máscara, ser hipócrita 24 horas por dia. A verdade é tão viva, tão eficaz, que ninguém consegue viver se escondendo. Ninguém consegue. É possível a gente perceber a falsidade, a hipocrisia em muitas pessoas. É possível. Deus não se deixa enganar, Deus não se deixa escarnecer. A verdade, ela transcende todas as coisas. A verdade, ela aniquila, ela vence a mentira. Então, ninguém pode disfarçar uma conversão.
Uma hora ou outra ela vai dar um mole, ela vai escorregar. Se ela tentar assim, disfarçar, se ela tentar enganar, querer ser algo que ela não é. Agora, quando o coração está voltado para Deus, quando a gente tem compreensão que é conversão, que é muito maior do que adesão. As igrejas estão perguntando por que o número de conversões tem diminuído nas igrejas atualmente. Ela tem que entender isso, olha, é adesão. Você tem um número de pessoas que aderiram à igreja, à programação. Há igrejas que têm variadas programações. Há igrejas que funcionam de segunda a segunda com várias programações. E às vezes umas programações que descaracterizam inclusive a sua missão essencial, que é pregar o evangelho e falar da salvação de Jesus, anunciar a salvação de Jesus para o mundo, né? Tem igrejas se concentrando em várias e várias atividades. Segunda-feira tem dia disso, artes marciais, terça-feira tem dia de crochê, enche de programação e esquece de apresentar de fato o que é essencial, importante para a vida, o que dá o tutano, a sustância para a fé, que é falar dessa mudança de vida, de mente, a metanoia, uma conversão sincera, para que a pessoa tenha condições de ter seus pés firmados na rocha e não no primeiro problema, na primeira crise se afastar. Não na primeira adversidade, não no primeiro dia mal se afastar. Pelo contrário, a pessoa vive o evangelho e vive de fato, se entrega por inteiro, por completo, e quando está passando pelas maiores das crises, diz assim: Senhor, me ajuda, me sustenta, porque eu dependo do Senhor. A fé é exercitada, a fé é fortalecida nesse momento de crise.